Em 1977, na ilha de Colares, Pará, a noite deixou de ser um refúgio para se tornar um território de caça. O inimigo não era humano. Luzes estranhas, que a população apelidou de chupa-chupa, desciam dos céus. Elas não eram apenas luzes, eram inteligentes, agressivas. Perseguiam os barcos de pesca, invadiam as casas humildes através das frestas nos telhados de palha. Os relatos eram consistentes e aterrorizantes. Um feixe de luz atingia as vítimas, deixando marcas de queimadura, perfurações na pele e uma fraqueza profunda, como se sua energia vital tivesse sido drenada. O pânico era absoluto. As pessoas abandonavam suas casas, passavam as noites em vigília, acendendo fogueiras e soltando fogos de artifício na esperança de afugentar os agressores celestiais. A situação escalou a tal ponto que a prefeitura local pediu ajuda ao governo federal. Em resposta, as Forças Armadas brasileiras não enviaram médicos ou sociólogos, eles enviaram soldados. A Força Aérea Brasileira iniciou a mais secreta e importante missão de sua história, a Operação Prato. O governo tentou esconder por décadas o que foi encontrado, mas os arquivos vazaram. Esta é a história que eles não queriam que você soubesse. O epicentro do terror era a pequena e isolada comunidade de Colares. Os médicos locais estavam perplexos. As vítimas, em sua maioria, mulheres, chegavam aos postos de saúde com sintomas que desafiavam a medicina. Tontura, dor de cabeça, fraqueza extrema e o mais chocante, marcas de queimaduras e pequenas perfurações no corpo, principalmente no pescoço e no peito. A médica Velaide Cecim de Carvalho, que atendeu dezenas de pacientes, descreveu o fenômeno com uma precisão clínica assustadora. Ela relatou que as vítimas se sentiam paralisadas pela luz, que parecia sugar seu sangue ou energia. A histeria coletiva era uma explicação fácil para quem estava longe, mas para os médicos e moradores que viviam o pesadelo, a ameaça era inegavelmente real. O medo era palpável. Homens adultos se armavam com espingardas para proteger suas famílias, atirando inutilmente contra as luzes que dançavam no céu, indiferentes às suas armas primitivas. A vida na ilha parou. A pesca, principal fonte de sustento, foi abandonada, pois os pescadores eram os alvos preferidos em mar aberto. O que eram essas luzes? De onde vinham? E o que queriam com a população de uma ilha esquecida no coração da Amazônia? As respostas que a Força Aérea Brasileira encontraria seriam mais bizarras e perturbadoras do que qualquer um poderia imaginar. A Operação Prato foi oficialmente instaurada em setembro de 1977, sob o comando do capitão Uirangê Bolívar Soares Nogueira, de Holanda Lima. A missão, baseada no 1º Comando Aéreo Regional Comar Pimento, em Belém, tinha um objetivo claro: registrar, analisar e encontrar uma explicação para os fenômenos luminosos que aterrorizavam a região. A equipe de Holanda era composta por sargentos, fotógrafos e cinegrafistas, equipados com o que havia de mais moderno na época. Câmeras fotográficas com lentes de longo alcance, filmadoras Super 8 e gravadores. Durante 4 meses intensos, eles montaram vigílias noturnas em pontos estratégicos, entrevistaram testemunhas e catalogaram cada avistamento. O que eles documentaram foi extraordinário. Os relatórios oficiais, que hoje são de acesso público, descrevem uma variedade de OVNIs. Naves em forma de disco, de cone, cilíndricas, algumas com mais de 100 metros de diâmetro. Elas se moviam em velocidades impossíveis, paravam no ar, mergulhavam nos rios e emergiam sem fazer barulho. As luzes emitidas por esses objetos não eram simples pontos no céu. Eram sondas inteligentes que pareciam estudar o terreno e, às vezes, interagir diretamente com a equipe militar. Em uma ocasião famosa, uma luz-sonda, apelidada de Luz-Mãe,
Desceu a baixa altitude e pareceu analisar a equipe do capitão Rolanda por vários minutos antes de disparar para o céu em uma velocidade estonteante. Os militares não eram apenas observadores passivos. Eles eram parte do fenômeno, testemunhas oculares de uma tecnologia que estava séculos à frente da nossa. As evidências coletadas pela Operação Prato são, até hoje, as mais robustas já produzidas por uma força militar oficial sobre o fenômeno OVNI. Estamos falando de quase 500 fotografias nítidas, 16 horas de filmes e centenas de páginas de relatórios detalhados. As imagens mostram objetos luminosos realizando manobras impossíveis, luzes azuis que pareciam se fundir com a copa das árvores, e naves que emitiam um brilho tão intenso que transformavam a noite em dia. Mas a parte mais chocante da investigação ainda estava por vir. O capitão Rolanda, em entrevistas concedidas anos depois de sua aposentadoria, revelou detalhes que foram omitidos dos relatórios oficiais. Ele descreveu um encontro aterrorizante em que sua equipe ficou cara a cara com seres humanoides. Segundo Holanda, durante uma vigília, uma nave gigantesca pousou perto de sua posição. Uma porta se abriu e uma luz intensa iluminou o interior, revelando seres de aproximadamente 1,20 a 1,30 metros de altura, usando algo semelhante a escafandros. O pânico tomou conta da equipe, mas os seres não demonstraram agressividade, apenas observaram. Holanda também revelou que a Operação Prato foi abruptamente encerrada em dezembro de 1977, sem uma conclusão oficial. Os arquivos foram lacrados e ele e sua equipe foram instruídos a manter silêncio total. A pressão para encobrir o que haviam testemunhado foi imensa. Em 1997, após decidir contar toda a verdade em uma série de entrevistas para ufólogos, o capitão Uirangê Holanda foi encontrado morto em sua casa. A causa oficial foi suicídio. Uma conclusão que, para muitos pesquisadores, é tão misteriosa quanto a própria operação que ele comandou. O clímax desta história é o legado de Holanda, o testemunho de um militar condecorado que arriscou tudo para revelar a verdade. Em sua última entrevista, gravada pouco antes de sua morte, sua voz é a de um homem assombrado, mas resoluto. Ele descreve o peso do segredo, a frustração com o encobrimento e o impacto profundo que aqueles meses na Amazônia tiveram em sua vida. Ele fala não apenas das naves e das luzes, mas da inteligência por trás delas, uma presença que ele sentiu ser antiga e muito mais avançada do que podemos compreender. A Operação Prato não foi apenas uma investigação ufológica. Foi, segundo seu comandante, a prova irrefutável de que não estamos sozinhos e de que fomos visitados. Os arquivos da FAB, mesmo com toda a sua riqueza de detalhes, são apenas a ponta do iceberg. A verdade completa talvez tenha morrido com o capitão Rolanda. Ou talvez ela ainda esteja lá, adormecida na densa selva amazônica, esperando o momento certo para se manifestar novamente. O que a Força Aérea Brasileira realmente descobriu em 1977 e por que o governo se esforçou tanto para esconder? Os arquivos estão abertos, mas o mistério continua. Queremos ouvir a sua teoria sobre a Operação Prato. Foi um contato real, um fenômeno natural desconhecido ou uma complexa operação de guerra psicológica? Deixe sua opinião nos comentários, junte-se à nossa comunidade de investigadores e inscreva-se para não perder nenhum dos nossos mergulhos nos mistérios mais profundos do Brasil e do mundo.